Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática, é a parte 2 de regra de 3. Mas para aí, se você não assistiu o vídeo anterior, né, a primeira parte sobre regra de 3, onde nós falamos sobre grandezas diretamente, aplicamos a regra de 3 nas grandezas diretamente proporcionais, dá um stop nesse vídeo e clica aqui em cima. Depois você volta aqui. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós veremos alguns exercícios envolvendo grandezas inversamente proporcionais, tá? Muito cuidado aqui que a galera começa a se confundir, mas não é difícil. Gente, basta você utilizar a lógica, tá? Esse primeiro exemplo, por exemplo, nossa, exemplo, que agora eu falei você, mas tá, no vídeo anterior, né? Esse primeiro exemplo, ele envolve uma situação entre velocidade média e tempo. Pensa comigo. Eu vou fazer uma viagem. Se eu vou devagar, ou seja, se eu vou numa velocidade baixa, eu vou gastar muito tempo para fazer essa viagem. Porém, se eu acelero, ou seja, se eu aumento a minha velocidade, eu vou gastar, nossa senhora, menos tempo, tá? Isso é ser inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Isso também precisa ser numa mesma proporção. Ou seja, dando um outro exemplo aí, não, partindo do mesmo exemplo. Se eu estou a 50 km por hora, eu vou gastar 4 horas para fazer uma viagem, tá? A 50 km por hora. Porém, ao invés de dirigir a 50 por hora, eu vou dobrar a minha velocidade, eu vou a 100 por hora. O que vai acontecer com o tempo? Tá? Se a 50 por hora eu gastei 4 horas, eu dobrei minha velocidade a 100, então eu vou diminuir pela metade o tempo. Tá? Então eu vou gastar 2 horas. É isso que a gente vai trabalhar agora. Tá? Grandezas inversamente proporcionais é isso. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, né, aumenta 3 vezes, a outra vai cair 3, vai ser divisível por 3, né? Dividido por 3. Tudo bem, gente? Então tem um primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, envolvendo velocidade e tempo. Toda vez que vocês virem exercício envolvendo velocidade e tempo, você sabe que o negócio aí, que essas grandezas são inversas, né? E um exercício 2 aqui para a gente resolver. Cuidado, porque quando for inversamente proporcional, eu não vou multiplicar em cruz, tá? Vamos lá então? Ó, questão 2. Questão 2 não, exemplo 2, né? O exemplo 1 depois vocês dão uma analisada no material de vocês, com mais calma. Flávio tinha 12 periquitos. Um pacote grande de ração era suficiente para alimentá-los por 30 dias, tá? Então, 12 periquitos, aquele pacote de ração que o Flávio comprou, alimentava esses 12 periquitos por 30 dias. Porém, ontem ele ganhou 3 periquitos. Então, ele tinha 12 mais 3, agora ele tem 15 periquitos. Esse mesmo pacote de ração vai alimentá-lo por quantos dias? Gente, usem a lógica. Se eu tenho 12 pessoas, vamos supor que um pacote de arroz, tipo, na minha casa tem 12 pessoas, tá na festa, né? Tem 12 pessoas. Um pacote de arroz dura uma semana. Só que ao invés de ter 12 pessoas, chegaram mais 3. Agora tem 15 pessoas em casa. Aquele mesmo pacote de arroz vai durar o mesmo tempo ou mais? É óbvio que não, né? Mais pessoas comendo aquela mesma quantidade vai diminuir, né, o tempo para acabar aquele pacote de arroz. É a mesma situação aqui, tá? Perdão. Se 12 periquitos comem o pacote de ração em 30 dias, então 15 periquitos, aumentei a quantidade de periquitos, aumentei a quantidade de bocas, vai diminuir o tempo, fugiu a palavra agora, gente, tempo de duração, né, da ração, tá? Então,
vamos lá, a solução já está aqui embaixo, tem uma tabelinha pronta, mas vou desenvolver aqui do lado também, ó. 12 periquitos, então uma grandeza é quantidade de periquito, deixa eu diminuir a letra, 22, tá, então, periquitos, né, então, 12 periquitos, para comer aquele pacote de ração, são 30 dias, então a correspondência está aqui, ó, 12 para 30. Quantidade de periquitos e dias são as duas grandezas. Tá. E agora, eu aumentei a quantidade de periquitos de 12 para 15. Quantos dias vai durar esse pacote de ração? Não sei, X. Tá? Então tá aqui montado a minha regrinha de 3, né? Tenho 3 informações, falta uma. E como que eu desenvolvo isso aqui agora? Cuidado, tá, galera? Se eu multiplicar em cruz, eu estou considerando que essas grandezas são diretamente proporcionais. E no exercício, elas são inversamente proporcionais. Anota no cantinho do exercício, G e P, grandeza inversamente proporcional, que aí você não esquece. E quando for diretamente, GDP, tá? Como que eu resolvo isso? Existem duas possibilidades. A primeira é você repetir uma das frações, tipo 12 sobre 15, manter a ordem, né? E a segunda fração, aqui, ó, você inverte ela. Ou seja, 30 sobre x vai ficar x sobre 30. E aí eu consigo resolver normalmente. Como eu já inverti uma fração, eu posso multiplicar em cruz aqui e eu vou chegar no meu resultado, que vai ser 24. Tá? Isso é uma possibilidade. Inclusive, é o jeito que o exercício resolve, que o exemplo aqui ele é feito, né? 12 sobre 15 e x sobre 30. A outra possibilidade que nós temos é a seguinte: em vez de você fazer todo esse processo, você simplesmente multiplica os termos em linha. Tipo aqui, ó, o 15 eu vou multiplicar com x, vai ficar 15x, coloco igual, né? E multiplica aqui, ó, 12 vezes 30, tá? Uma outra forma aqui de analisar o exercício. Olha aqui, ó, igualzinho, tá? 15x igual a 12 vezes 30. Aí o desenvolvimento é tranquilo, né? É igual. Você multiplica aqui, né? 12 vezes 30 dá 360 e esse 15 passa dividindo 360 que vai dar 24. Beleza, galera? E vamos aos exercícios que serão propostos agora. Exercício número 5, né? Dando sequência da aula anterior. Para pintar um prédio, ó, percebam, deixa eu ler primeiro. Para pintar um prédio, 5 pintores levam 40 dias. Outra situação clássica de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Ó? Então, 5 pintores vão gastar 40 dias para pintar um prédio. Em quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Então, você tem uma casa, um prédio para pintar, né? Se eu contratar 5 pintores, eu vou gastar quanto tempo? 40 dias. Tá aqui, ó, gente. 5 pintores, eu vou gastar 40 dias. E se eu dobro a quantidade de pintores? Em vez de 5, ou seja, tem mais gente trabalhando ali, tem mais gente pintando. Eu vou gastar menos tempo. Na verdade, gente, é meio lógico isso. Então, se eu aumento a quantidade de pintores, eu tenho que diminuir. Vai diminuir o tempo para pintar aquele mesmo prédio, né? Duas formas de resolver. Ou você monta a regrinha de 13 e desenvolve do jeito que a gente aprendeu anteriormente, ou você simplesmente usa a lógica, que está corretíssimo também. O que seria a lógica aqui? O que está acontecendo? De 5 para 10 eu estou dobrando a quantidade de funcionários, né? De pintores. Então, como eu sei que essas grandezas são inversamente proporcionais, deixa eu escrever aqui GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Então, se uma dobra, a outra divide por 2, né? Então, de 40 dias, eu vou para 20 dias. Essa é a minha resposta. Entendeu? Bem tranquilo, né? Mas eu vou resolver da outra forma também. Montei aqui a regra de 3, né? Então, o que a gente tem?
grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando isso acontece, das grandezas serem inversamente proporcionais, como que eu resolvo? Ou você inverte uma das duas frações, tanto faz, qual eu inverto, né? Só não posso inverter as duas ao mesmo tempo, tá? Eu mantenho uma e inverto a outra, tá bom? Ou você já multiplica em linha, né? Então, multiplicando em linha, 10x, gente, recapitulando, isso é quando as grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas forem diretamente, aí multiplica cruzado, igual a 5 vezes 40. Ó, 5 vezes 40 faz 5 vezes 4, 20. Então 5 vezes 40 dá 200. E o 10 passa dividindo, né? Perceba que o resultado é o mesmo. É óbvio, né? A mesma questão. Então, 200 dividido por 10, meu x será igual a 20. 20 dias. Tá bom? Então, bem tranquila a questão 1, resolvida já pela lógica e pela regra de 3. Próxima questão, próximo exercício. Uma torneira despeja 16 litros por minuto. Então, vamos lá? Então, 16 litros por... Vou colocar um L maiúsculo aqui, fica mais fácil. Por minutos. E enche uma caixa em 5 horas. Então, nessa vazão, né, de 16 litros por minuto, ela consegue encher uma caixa em 5 horas. Pergunta é, quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, ó, olha as três informações que foram dadas. 16 litros por minuto, 5 horas e 20 litros por minuto. Claramente uma regra de 3, né? Porque falta uma quarta informação aí. Então, esse 20 litros por minuto, eu vou colocar aonde? Eu vou encaixar aqui embaixo, né? Na mesma grandeza, né? 20 litros por minuto. E a pergunta é quanto tempo? Aqui, ó, a pergunta é quanto tempo? Eu não sei, eu vou descobrir. Então, estou chamando de x. Pause esse vídeo e reflita. Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Porque essa é a única dificuldade do problema. A partir do momento que você não decidiu, né? Que você conseguiu compreender se é diretamente proporcional ou inversamente, se for diretamente, você vai multiplicar em cruz. Se for inversamente, você vai multiplicar em linha. Basicamente é isso, tá? Então, pausa o vídeo e tenta resolver esse problema. Espero que você tenha resolvido. Então, voltando aqui agora, né? Como que eu vou resolver isso? Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Use a lógica, né? Se a minha torneira está despejando ali 16 litros por minuto, vai gastar 5 horas para encher aquela caixa. Se ela está despejando 20 litros, ou seja, eu estou aumentando a vazão, né? Ou seja, de 16 para 20, né? A capacidade ali de vazão é maior. 20 litros por minuto. O que vai acontecer com o tempo? Não vai diminuir? Gente, para quem está perdido, se eu estou aumentando a vazão, né? Estou aumentando o volume de água ali por minuto, eu vou encher a caixa mais rápido, gente. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, GIP, tá? Tranquilo, galera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá, ó. Resolvendo esse probleminha. Então, como são inversamente proporcionais, eu posso multiplicar em linha, né? Não vou nem montar aquela proporção toda. Já deu para entender, tá? Então, vai ficar aqui 20. Essas grandezas você não coloca na conta agora. 20 vezes x igual a 16 vezes 5. E é só resolver, né? Multiplica aqui, ó, 16 vezes 5. 10 vezes 5, 50. 6 vezes 5, 30. Então vai dar 80, né? E aqui repete o 20x. Então o 20 passa dividindo. Lá no final, o resultado vai dar 4 horas. Tá? Então esse é o novo tempo aí com uma torneira que despeja mais água por minuto. Exercício 7. Tem mais 2. Vamos acelerar que já deu 14 minutos de vídeo. Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas iguais. Se o número dessas máquinas for elevado para 12, em quantos dias será feito o aterro? Essa eu vou deixar para você, gente. Pensa comigo.
eu vou fazer um aterro, né? Como se fosse aquela questão da pintura, né? Ou uma construção, tanto faz. Eu vou fazer um aterro onde eu vou utilizar 8 máquinas e vou gastar 6 dias. Ó, 2 informações, 2 grandezas diferentes. Se o número dessas máquinas for elevado para 12, ou seja, no lugar de 8 máquinas, agora eu vou ter 12 máquinas. Quantos dias? Não sei, vou chamar de X. Monta a sua conta, né? Monta toda a sua proporção. 6 dias corresponde a 8 máquinas. Então, 12 máquinas, né? Esse 8 é máquina, 12 tem que ficar embaixo. X. Aí você vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, que já está na cara, né? E resolver a questão. Tranquilo. E a última questão é só uma análise, né? Veja o anúncio de uma camisaria. Uma camisa custa R$28. 2 camisas custam R$50. E 3 camisas custam R$69. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre o número de camisas e o preço a pagar? Cuidado! Aqui, se eu aumento a quantidade de camisas, também está aumentando o valor, né? Total a pagar, é óbvio. Porém, será que a proporção aqui está acontecendo? É bem fácil de justificar, gente. Eu preciso de conta para justificar dentro da matemática, tá? Mas é bem fácil. Se uma camisa custa R$28, aí ali na tabela tá 2 camisas. Quanto custam? Gente, se uma custa 28, deveria ser o dobro, né? Então deveria custar R$56 e ali está falando que é 50. Então eu já matei minha questão, nem precisa analisar a terceira camisa. Então, a proporcionalidade, justifiquei e a minha resposta é não. Beleza, galera? Então, é isso daí. Espero que tenham entendido e até a próxima.